Design web, gráfico inclusivo, nômade, eco, ativista de interiores, de games, de moda, design thinking. Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um capítulo para lá de especial dessa jornada chamada Podcast Senac São Paulo. Hoje, trazendo um assunto que é parte do nosso dia a dia e que, mesmo passando despercebido pela maioria das pessoas, está presente em tudo o que vemos e consumimos. Design é assim. Design é, digamos, o grande guarda-chuva da criação e da inovação em muitos aspectos. Por isso, a nossa ideia é entender todo o processo de idealização, criação, prototipagem, homologação e desenvolvimento de produtos, interfaces, embalagens, artes e, claro, como abordar uma área que tem impacto direto em nossa forma de pensar e também em nossa jornada de desejo e de consumo enquanto clientes, né? Tem muitas questões que a gente vai tentar responder hoje. Como fazer a roda girar? Quem são os profissionais? Quais são as diferentes funções e responsabilidades? O que é design? Quais são as suas ramificações? E o futuro, hein? A gente precisa pensar. O que o profissional da área pode esperar? O programa de hoje é para você que pensa em ingressar na área de design, mas também para você que já é formado ou que até já atua no mercado. Olha, para todo mundo que se interessa pelo tema, vem com a gente? Bora lá! Eu sou a Adriana Couto, que bom que eu tô aqui com vocês, estou feliz. Eu sou uma mulher negra, cis, de 49 anos, tenho 1,63 m, eu tenho cabelos crespos, eles estão presos, eu tô com um brinco de argola. E eu tô aqui num cenário que tem uma mesa com 4 microfones, uma mesa de madeira. O nosso cenário tem uma ilustração que tem ali, puxa nas cores laranja e azul, e também uma televisão no nosso cenário. Bom, temos alguns recados rápidos para vocês. Antes de apresentar o meu companheiro aqui de mesa e também os nossos especialistas do dia, vamos lá, hein, minha gente? Se inscreva no canal Senac São Paulo no YouTube. Aproveita para ativar o sininho para ser notificado primeiro e também compartilhar os episódios com os amigos, com os colegas familiares, com aquela pessoa que você acha que vai se interessar pelo nosso podcast e por esses temas. E não deixe de curtir, já aproveita aí. Curte, comente o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. A gente está te esperando. Oi, André. Oi, tudo bem? Eu sou o André Vasco, sou um homem cis, branco, de 1,82 m. Eu tenho um cabelo médio, um cabelo cortado com um topete, castanho escuro, tenho barba, bigode, uso brinco nas 2 orelhas, um piercing no nariz. Estou usando hoje uma camisa de botão sem mangas, que tem um grafismo entre preto, vermelho e cinza. Bom, eu acho que é isso. Agora vamos a quem interessa realmente nessa mesa, que são nossos convidados especialistas. Hoje, como a Adriana bem disse, falaremos de design e todo o seu amplo significado, não é verdade? Pois é, então eu apresento a vocês Thiago Júnior. Ele atua com o desenvolvimento de cursos para a área de design no Senac São Paulo. Além disso, ele é especialista internacional em pedagogia social pela USP, pós-graduado em gestão escolar pelo Centro Universitário Senac e graduado em marketing e propaganda pela Universidade Paulista. Ao longo da sua carreira, ele vem desempenhando diversos papéis nas áreas de comunicação, design, gestão e marketing. Quem vem generosamente dividir um pouco a sua experiência com a gente é o Thiago Júnior da Trindade. Thiago, muito bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado, pessoal, por estar aí. Sou um homem branco, cis, de 1,80 m. Estou tentando manter meus cabelos aqui. Tenho barba por fazer, pele clara. Estou usando uma camiseta de manga comprida, creme. É isso. Obrigado. E usa óculos. E uso óculos. Muito bem, a gente tem o nosso outro convidado aqui, muito especial, nascido no Rio de Janeiro. Ele é ilustrador, educador e, assim, um nome reconhecido, um dos maiores designers gráficos brasileiros. Viveu entre Paris, Londres e Nova York a partir de 1979 e mora atualmente em São Paulo, desenvolvendo projetos para mídia impressa, para mídia digital, de identidade visual e exposições. Pois é, ele já teve individuais no Centro Georges Pompidou,
em 1982, no Instituto Tomiotaki, em 2009, no Museu Nacional de Brasília, em 2015, Museu da Casa Brasileira também teve exposição dele em 2016, organizou, entre outras, as mostras Brasil em Cartaz, em 2005, Conexões, em 2009, Manifesto Gráfico, em 2017, uma figura de destaque na cena de criação e que também é membro da Alliance Graphique Internationale desde 1997. Olha que currículo. Batam palmas, senhoras e senhores. Caramba, que currículo vitae extenso. Fiquei com vergonha de estar aqui agora. Rico Lins, Olá. muito bem-vindo. Bem-vindos. Obrigado. Eu também sou cis, também tenho a barba para fazer, isso é usual. Uso óculos, né? Uso óculos para tudo, inclusive, até para tomar banho. Estou vestindo uma camisa de algodão, xadrez, quadriculada, com verde e azul. E é isso aí, vamos em frente. Muito bom. Eu acho que para a gente dar sequência aqui, eu acho que nada melhor do que a gente definir, porque é tão amplo o design, né? A Adriana falou, é o eco, é o nômade, é não sei o quê, não sei o quê. A gente estava falando lá no camarim que o design, as pessoas têm a concepção de que é apenas o projeto final, só que é toda a jornada até... Então eu queria que vocês definissem o que é design. Eu acho assim que o design ele sempre foi colocado como o belo, a estética, né? O visual. Mas acho que no momento que a gente está vivendo hoje, ele é muito mais do que isso, né? Não dá para eu fazer algo bonito que não seja inclusivo, que não seja uma solução sustentável, né? Que não leve em conta a matéria-prima, o meio ambiente, as pessoas. Enfim, eu entendo hoje design como uma solução. Lógico que a gente não deixa o belo, não deixa a estética de lado, mas ele propõe uma solução aí. E hoje, em diversas vertentes, né? A gente está falando tanto do digital, como do gráfico, do físico, design de aplicativos, design de serviços, de soluções, enfim, ele está em diversas áreas. Mas eu entendo hoje que o design ele vai para um caminho de solução, entrega de solução de uma forma produtiva, entrega de solução de uma forma que faça com que todas as partes ali estejam felizes e que a gente consiga ter ciclo para o negócio, né? Então, que seja sustentável. E aí, Rico? Design? Pois é, que pergunta, né? Eu penso nisso o tempo todo e para responder fico assim um pouco em dúvida porque é um pouco abstrato. Eu acho que design, para mim, é uma ferramenta de criação dentro da área de comunicação. Eu sou basicamente da área visual, né? E eu acho que o design ele é uma ferramenta de estabelecer conexões, né? Entre elementos, temas, né? Diferentes. Então, eu acho que ele se articula muito assim, no âmbito da cultura, apesar de ter um desdobramento no mercado, né? E eu acho que o resultado é importante, mas mais do que o resultado é o processo. Então, enquanto ferramenta de construção de conteúdos, eu acho que o design, bola cheia. Que legal. Eu fiquei pensando se a gente teria um substantivo, um nome em português que se aproximasse e que ajudasse a gente a entender essas definições. Na verdade, o design, em tradução literal, ele fica desenho, né? Mas eu acho que uma coisa importante para trazer, você estava falando, eu estava pensando nisso. No Senac, nós somos a primeira instituição no Brasil a ter um curso de design gráfico. Antes, o curso se chamava desenho industrial. Então, ele veio comunicação visual, né? Comunicação visual, ele verdade. veio como desenho industrial, né? Que o MEC não deixava ainda ter termos em inglês e tudo mais. Aí, quando cunhou-se o tema design, que o MEC liberou, entendeu que era uma palavra que transcendia a língua, a primeira instituição no Brasil a ter o curso de design gráfico foi o Senac São Paulo. Então, isso é muito importante pra gente. Eu não sei se tem um termo, respondendo a sua pergunta, eu não sei se tem um termo, assim, deriva do desenhar, mas eu vou voltar no anterior, eu tendo a ir para a solução, eu tendo a ir para a questão do ultrapassar a empatia, sabe? Do entregar para o outro não só aquilo que ele quer, mas aquilo que ele nem imaginava que ele quer e o surpreender o outro. Tantas possibilidades, Rico. Você que é um cara que está no mercado há bastante tempo e tem um currículo vitae lindamente desenhado. Como é que funciona em relação a construção de repertório? Que fonte beber? Porque é tão amplo
como você busca repertórios e como isso desdobra na criação? Eu acho que o repertório é fundamental. Eu acho que a gente, enquanto designers, nós temos assim quase que o compromisso de ampliar o repertório visual. As pessoas, as imagens, elas são lidas, né? Da mesma forma que um escritor contribui com palavras para o enriquecimento de uma língua, eu acho que quem lida com artes visuais no caso específico, com design, ele tem um compromisso de educar visualmente as pessoas, de trazer repertórios, né? E ampliar os repertórios. Porque eu acho que o repertório é o que vai te dar uma visão de mundo. O repertório é aquilo que você consegue formar, muitas vezes por acaso. Você pode ter um repertório que você lê e tal, mas você encontra num papel de bala. Quer dizer, tudo é repertório, né? Você está aberto para receber esses repertórios. Exatamente. Também. E do processo criativo, eu acho que ele é fundamental, porque a gente estabelece, através, inclusive, muito do acaso, do erro, né? De coisas que não são previstas ou programadas ou planejadas, você encontra soluções a partir da conexão entre elementos aparentemente díspares, às vezes, inclusive, conflitantes, né? Você consegue estabelecer conexões e fazer mensagem em cima disso. Então, acho que o repertório é o que há, é o alicerce desse prédio. Desculpa, deixa eu falar um negócio, porque você me lembrou de uma pessoa que foi muito importante no começo da minha carreira. Eu te falei que eu trabalhei como assistente de arte numa agência de publicidade. E tinha um grande criativo chamado Silvino, ganhou milhares de leões aí, e ele falava assim que não existe pessoas não criativas. Existem pessoas sem referências. E continuando a história do repertório também, que eu acho super interessante, acho que as pessoas às vezes ficam bebendo de fontes muito americanoides, tudo que é de fora é melhor e tal. Cara, a gente tem tanta coisa legal, assim, e muita coisa inspira, né, na questão de criar repertório visual, porque é isso, eu entendo que o design quer entregar algo inusitado, quer entregar algo novo. A gente tem sempre essa história do fresco, do novo, do que ninguém fez, do disruptivo. Mas não dá pra saber o que ninguém fez se você não olha pro passado. Claro. Ainda mais num país sem memória como o nosso, eu acho que a memória gráfica é uma coisa a ser construída assim no cotidiano. A gente tem que ter referências, sobretudo porque o trabalho do design gráfico ele é muito efêmero, quer dizer, você tem coisas que duram muito pouco tempo, elas são passageiras. E eu acho que a gente tem que cuidar disso, porque é isso que constrói realmente o Aloysio Magalhães, que era um designer assim, histórico e tal, ele dizia que quanto mais longe vai a pedra, quanto mais você puxa o estilingue, mais longe vai a pedra, né? E eu acho que essa figura é muito importante, né? Porque quanto mais atrás você vai, quanto mais as raízes você busca, quanto mais você vai buscar as suas referências próprias, mais você tem capacidade de gerar comunicação, identidade e uma série de coisas são decorrentes, inclusive, desse processo criativo, né? Sim, e vocês falaram sobre esse problema de memória que o Brasil tem, mas, ao mesmo tempo, também é um país e também é uma cultura que tem referências para dar para o mundo, né? Então, você ser um design brasileiro é uma marca importante, não é? Eu acho que a gente sempre teve uma perspectiva mais global do que local, né? Eu acho que enquanto país colonizado e tal, a gente sempre teve uma percepção muito mais do olhar para fora, né? Mais do que olhar para dentro. E durante um bom tempo a gente, enfim, buscava assim a identidade nacional, uma coisa do design voltado para dentro, né? A identidade latino-americana, etc. Quando eu acho que, na verdade, é muito em cima do processo, quer dizer, você tem uma forma de ver o mundo, é uma forma de você se colocar. Eu acho que o design ele é a ponta de um iceberg, né? Embaixo desse iceberg a gente tem um mundo de coisas. Isso é bom de então, pensar. a gente julgar o design pela ponta do iceberg, você está fazendo um julgamento parcial. Eu acho que ele tem um esteio, né? Uma estrutura, uma construção, enraizamentos e tal,
que são bastante mais amplos do que o aponta, né? É muito visual, né? Tudo que eles estão falando A gente vai Você fica imaginando o desenho, construindo. assim. Muito interessante. O design é uma forma de pensar e de enxergar o mundo, né? É isso que vocês estão falando pra gente. É maravilhoso. Só pegando esse gancho que eu falei de desenhar, pergunta que não quer calar. Uma pessoa para trabalhar com design, ela obrigatoriamente tem que saber desenhar? Eu acho que todo mundo tem que saber desenhar. Ah, Eu acho que você... Ferrou, tchau. Não. Eu acho que não é desenhar, não é o desenho, o esmero do desenho, naturalista. Mas eu acho que o desenho ele é uma ferramenta muito próxima do pensamento, da ideia. Então, eu acho que quando você consegue traduzir ou mostrar visualmente alguma coisa, você está ajudando a pensar, né? Então, ele é básico. Eu acho que assim, é tipo o beabá do raciocínio. O desenho faz parte do beabá do raciocínio. Agora, você tem que ser um desenhista. Eu acho que até um ilustrador não precisa ser um desenhista. Eu acho que você pode ter ilustradores que não são desenhistas e tem desenhistas que não são ilustradores. Depende da embocadura que você quer ter. É um trabalho muito mais da mensagem que você quer passar, e você entra num outro terreno que não é o terreno da técnica, né? É o terreno da mensagem. Né? claro, de você elaborar, né, uma imagem que possa traduzir o que você quer falar, uma ideia, né? E eu acho que tem uma questão também das pessoas acharem que para ser design ou para ingressar na área, na carreira de design, a pessoa precisa ter dons artísticos e etc. E, na verdade, não, assim, né? Eu acho que são competências que são desenvolvidas. A gente pode desenvolver isso ao longo do curso, né? Eu, por exemplo, sou design e desenho pessimamente à mão, assim. Então, acho que não tem essa referência. E a questão do ser artístico e tudo mais, ela tem muito a ver com o que a gente falou do background, né? Como que eu tenho uma visão mais artística? Como é que eu sei que eu estou fazendo algo mais conceitual, que eu estou usando uma coisa, que eu estou usando outra? Olhando para o que já passou e entendendo um pouco dessa questão do visual, né? Eu sou de uma geração em que o design ele sempre foi muito visual. Era um ambiente analógico, né? Um ambiente que você fazia mão na massa, né? E eu acho que atualmente, mais do que o visual, o design ele se articula muito através de programação, é um outro nível de abstração. Mas o desenho está presente. O desenho está sempre presente. Não importa se é um bonequinho de pauzinho, o que é, mas ele ajuda a mostrar, a pensar, a conceber e a surpreender também, porque quando você faz, você vê alguma coisa e te dá uma referência do caminho que você vai prosseguir. Tá, então vamos embarcar nessa questão aí das habilidades. Vocês falaram que a gente não precisa... eu já quero ser designer, já viu? Quero ser designer, obrigada. Não precisamos saber desenhar, mas o que precisamos? Pensar, se informar, ir atrás, ser curioso, duvidar. Duvidar. Eu gosto de buscar duvidar. muito mais, saber formular mais boas perguntas do que boas respostas. É isso. Eu acho que isso é o que faz a diferença do design. Quando você consegue formular uma boa pergunta, a resposta está embutida nela. Sim. E eu acho que tem a questão também do estar disposto a aprender. Né? Acho que o fazer do design é um constante aprendizado. A gente tem que aprender a aprender. A gente trabalha muito isso dentro de sala de aula no Senac hoje. E eu acho que tem muito a questão do, como o Rico colocou, do saber se colocar no lugar do outro. Lógico que eu nunca vou conseguir ocupar o espaço da Adriana, mas eu posso ouvir, ter uma escutativa do que ela quer, do que ela precisa, né? De quais são as necessidades que ela tem no dia a dia dela. E até ajudar ela a entender que necessidades são essas. Exatamente. Eu não faço coisas só pra mim, né? Acho que tem duas coisas aí que são importantes. Eu não faço coisas só pra mim, eu faço coisas pros outros, então eu tenho que entender o outro, tá disposto a ouvir, calçar o chinelo, etc, do outro. E a questão do saber aprender a aprender. Eu acho que isso é eterno. Acho que todos os dias eu tô aí, faz um tempo trabalhando já. Todo dia tem uma coisa nova, tem uma tecnologia nova, tem um saber novo que a gente tá fazendo, tá desempenhando, tá buscando. E dentre as funções, eu acho que tem uma coisa que é o design de informação, mas eu acho que tem o design de comunicação, que é onde eu me enquadro um pouco mais. E comunicação é uma via de mão dupla, né? Você tem que
obrigatoriamente inserir o outro. Comunicação é um processo inclusivo, né? Então, eu acho que se você não levar em consideração o outro, e o outro não existe um outro, entre aspas, né? Você tem um público que vale tudo, né? Você tem que se comunicar com pessoas. E você tem que valorizar essas pessoas, porque, sendo valorizadas, elas começam a participar do processo. Eu acho que nem sempre a linguagem publicitária, muitas vezes, ela traz as informações assim muito mais mastigadas, sem correr risco, né? E eu acho que o risco é fundamental no processo de comunicação. É você dizer coisas que talvez não sejam assim tão claras, mas na medida em que a pessoa consegue juntar um pouco aquilo, ela é um coautor, né? E aí a mensagem se passa. Então eu acho que tem essa abordagem também da inclusão que é importante. E eu acho que nem só isso, né? Quando você vê uma obra artística, por exemplo, sei lá, seja uma cadeira de um design famoso, uma cadeira assinada, etc. A obra nunca é sozinha. O seu background, a sua interpretação daquilo também está presente. Eu acho que isso é a beleza, né? Isso que você falou dos ruídos de comunicação, né? Na verdade, a nossa busca é incessante de eliminar os ruídos para ter uma comunicação mais afetiva também, né? Também. Mais efetiva e afetiva. E Eu acho que a gente está caminhando para isso. Mas, quando a gente entra na parte business, o entrega, resultados, grana, existem prazos. E aí, quando que esses prazos, a questão comercial, ela sobrepõe a artística? Quando que isso poda a nossa criatividade ou o nosso desenvolver de um trabalho melhor? Eu não acho que poda, não, eu acho que estimula. Eu acho que desafio é sempre bom. Eu acho que o processo criativo, e no design isso acontece muito, eu acho que é resultado de uma busca de um ponto de equilíbrio entre liberdade e limite, né? Se você não tiver um muro para pular, você não pula o muro. E se você não tem a liberdade de pular o muro, né? E, por outro lado, se você também ficar muito sem usufruir da tua liberdade, você não vai muito além. Então, eu acho que e você tem um limite em tudo. Você tem um limite no prazo, no cliente, no que você vai fazer. Tudo são limites. E o limite é uma dádiva. O limite é um estímulo criativo muito importante. Eu vejo o limite como um grande companheiro. Olha, bom, essa já seria uma dica para a gente lidar, né? Para lidar nessa... Porque, como a gente falou, também é para quem já está no mercado. Entender o limite dessa forma já é uma dica. Quais as outras? Eu acho que tem uma questão muito forte do seu posicionamento e de você, enquanto design, colocar as suas necessidades também, né? Porque, por exemplo, não dá para eu querer uma coisa de uma hora para outra mega bem pensada, mega estruturada, mega pesquisada. Então, se você quer isso, você precisa de mais tempo. Acho que tem essa questão do o que dá para fazer nesse tempo, o que daria para fazer se eu tivesse um tempo mais adequado. Eu concordo contigo, que eu acho que às vezes a gente se perde pesquisando, olha, é tanta referência, é tanta coisa que você quer ver, que se perdi. Às vezes não tô nem sabendo, mas que eu tô olhando tanta referência que eu não sei nem o que eu tô buscando. Mas tem a questão também da qualidade, né? Acho que não dá pra deixar de lado a saúde ali, ser saudável o meu trabalho, Claro. e eu gostar daquilo que eu tô fazendo e aquilo ser bom pra mim. Então, eu acho que tem que ter uma questão, sim, de... Olha, isso é do meu domínio, sabe? Aliás, aí eu vou entrar numa outra questão que tem... No design a gente tem muito aquela, né? Ah, mas meu sobrinho faz lá na garagem isso. Mas isso em todas as profissões, tá? Não é exclusivo do design. Né? Você vai me cobrar pra fazer isso, né? Então eu acho que assim... Cara, isso foi o que eu estudei, isso é o que eu sei, isso é o que eu faço. Para fazer isso bem feito, não adianta você querer para amanhã, né? Então eu preciso de um tempo maior. Ou, por exemplo, a questão do budget, né? Que às vezes limita a gente pra caramba. Você tem uma ideia mega bacana, mega completa. E aí eu acho que o design tá nessa questão, assim. Você pensou desde lá da matéria-prima, na produção, na onde chega, como que a pessoa... etc. Você pensou em tudo, mas o budget te limita. Claro. Então, assim, também colocar pro seu cliente que, olha, poderia ficar super legal dessa forma.
Mas, se você quer economizar, não vai ficar tão legal assim. Então, acho que é isso. É muito autoconhecimento. Eu sei que é difícil pra caramba fazer. Eu tô no mercado até hoje. Até hoje eu tenho dificuldade de fazer isso. Porque você quer atender, você quer fazer. Você precisa pagar seus boletos, não é mesmo? Mas você também tem que colocar os seus limites pessoais. Sim, e às vezes a aprovação... Às vezes não, a aprovação é do cliente, isso. não é? É o que pega no pé é a aprovação, porque exige-se um cumprimento de prazo absurdo e você corre para fazer e aí espera um tempo para aquilo ser aprovado, É entendeu? um pra ontem. Aí você manda correr da pessoa, saiu de férias. E aí quando volta sem prazo também. Então isso é uma coisa... O Ziraldo que dizia que como é que é? O prazo é a musa, né? Inspiradora. Que é muito interessante isso, né? Porque na hora do aperto você cria, você soluciona, né? No caso dele, né, que trabalha muito com ilustração e tal, isso é muito mais evidente. Eles têm prazos de jornal, prazo de revista e tal, que são definidos diferentemente de um prazo de um projeto de ampla extensão no design. Claro, tá lá no fechamento. Cadê a sua ilustração, meu amor? Tem que fazer. Tem que fazer, acabou. Isso, a inspiração é a música. Inclusive, falando sobre a pressão e tudo mais, dentro do próprio design, metalinguístico agora, dentro do próprio design, a gente tem o design sprint, que são técnicas de validação, de prototipagem, onde você consegue dar uma agilidade no desenvolvimento de projetos. Eu ia perguntar justamente isso, se existe um beabá, de um ponto de partida, um ponto de chegada, etapas para você seguir, tipo top 5, como fazer o seu projeto virar, sabe? Isso funciona muito na internet, inclusive. Eu vou começar respondendo, mas o Rico termina que ele tem muito mais experiência que eu. Então, vamos lá. Tem o design sprint, né? A gente tem etapas de prototipagem, de validação rápida, o que dá pra gente conseguir adiantar um projeto. E aí eu não tô falando só de projeto de design, não. Todos os projetos, né? Então, a gente tem essas técnicas. Eu acho que a beleza do design, a beleza de se trabalhar com isso, lógico que você pode estar trabalhando só com um livro, então seu limitador é a capa de livro, o seu limitador é a embalagem de papel, ou a embalagem de plástico, etc. Mas o bacana do design é justamente isso, não ter um caminho, lógico que você vai fazer o briefing, vai compreender o cliente, vai compreender as necessidades, vai entender o budget, vai olhar repertório, etc. Enfim, isso tem para todos os projetos, seja de design, seja de publicidade e tudo mais. Mas é muito legal, um dia você tá trabalhando com café, né, e tá lá pesquisando café, o que é inovador para falar de café, que cores que a galera usa, o que eu quero usar, o que eu não quero usar. E no outro dia você tá trabalhando com produto veterinário. E aí é um universo completamente diferente, assim. Então, eu diria que o beabá básico é um de projeto, como de qualquer projeto que você vai fazer. Mas eu acho que a beleza do design é essa. Você nunca tá fazendo a mesma coisa, tá sempre inovando naquilo que você tá fazendo. Claro. Rico, você ia complementar? Não tem, eu acho que não tem uma receita, assim. Eu gosto de cozinhar. E receita, para mim, é um pretexto, né? Eu acho que a gente vai inventando, botando os ingredientes e tal. Eu acho que no design, na criação, a gente tem uma coisa, um compromisso projetual, né? Que faz parte. E uma coisa ligada a um planejamento, né? Mas eu sempre fui muito avesso à formação assim, de design que eu tive, mais funcionalista e tal, a germânica, né? Em que você tinha uma metodologia que se você seguisse a metodologia, você chegava a um determinado resultado. Isso excluía qualquer curva do caminho, você fazia, é como se a forma segue a função, né? É como se você tivesse um passo, depois outro, Mas isso acontece num mundo completamente sob controle, e a gente não vive num mundo sob controle. Eu acho que a forma segue a fricção. Eu acho que é do atrito que a metodologia traz, é do atrito que vem da sociedade, da cultura, é daí que as coisas realmente se formam. Então, eu não acho que esse beabá, eu acho que ele não é um beabá, ele é um BFJML, BCD, não é linear, né? A invenção não é um processo linear. Ninguém fala assim, vou inventar a bicicleta.
né? Eu acho que a pessoa vai tendo surpresas no caminho, um descobre a borracha, outro descobre a engrenagem, e a bicicleta se constrói a partir de tentativas, acertos e erros, né? E a gente acaba desprezando muito o erro, né? Eu acho que o erro é fundamental no processo criativo. E aí vem alguém e descobre a vulcanização para deixar a borracha mais rígida. E depois com silicone, depois, né? A bicicleta também muda de material, né, para construir. Eu sei que nem era a pauta aqui, mas eu acho muito legal a gente falar da questão do erro, né? Acho que a gente está num momento que a gente tem uma nova geração entrando que testa, se expõe, etc. Então, assim, a gente tá falando de projeto, né? Uhum. Não dá para seguir uma forma, porque cada um pensa de um jeito, né? Uhum. E cada um faz de um jeito. E o segundo é que a gente, quando começa a trabalhar, quando começa a ter um certo nome, começa a fechar com alguns clientes, a gente tem a questão do tipo, eu não posso errar de forma alguma. E o quanto o erro engessa o nosso processo criativo, né? Medo de errar, né? Se eu não posso errar, eu não posso testar nada, assim. E na verdade, eu acho que é isso. Aí você não testa, não erra e também não consegue entregar algo novo. Acho que o erro, ele é muito mal visto hoje em dia e ele deveria ser mais valorizado. Lógico, eu não quero errar, não quero estragar, não quero perder o orçamento, não quero, né, jogar matéria fora, etc. Não é isso, mas é a questão do testar e pode dar certo por um tempo. Daqui 2 anos não vai dar mais certo. Do ponto de vista, assim, continuando teu atalho aí, do ponto de vista do fazer design, eu acho que a tecnologia, né, o digital, ele trouxe uma série de certezas, mas ele trouxe a garantia do erro, né? Eu acho que no ambiente digital, o design passou a ter que lidar com coisas que não funcionam, que você pode experimentar. Pô, você tem o Save As, você tem o Copy-Paste, você tem o Undo. O Undo transformou o design. Você consegue ter coisas que você faz, depois refaz, entendeu? E eu acho que isso é um outro lado, assim, né, da moeda do digital, da precisão do digital, é o quanto que abriu do ponto de vista da capacidade de absorver o erro e absorver o inesperado, né? E exercitar, enfim, testar, fazer o que... Que deu uma série de possibilidades, né? Total. E eu fiquei refletindo, quando você estava falando, Rico, que muitas vezes eu achava que a tecnologia podia engessar isso de alguma forma, a questão do erro, mas eu não tinha enxergado o erro e a tecnologia dentro desse paralelo que você fez. E achei muito legal, muito legal. Muito bem. E aí, eu gosto da área, quero começar. Começo como? Que formação eu posso ter? Como começar? Eita, essa é uma pergunta boa. Eu entendo assim, como a gente acabou de dizer, né? A gente tem vários caminhos, várias atuações aí do design. Então, e durante muito tempo também acreditou-se na história do dom artístico, que a gente já falou antes. Eu entendo que, assim, tem pessoas que nasceram com dons e com habilidades e tudo mais, ok. Mas se você não nasceu, se você quer trabalhar na área de design, eu entendo que existem cursos curtos que você pode experimentar, como a gente acabou de falar, né? Então dá para experimentar mais pro digital, dá para experimentar mais pro gráfico, dá para experimentar embalagem, dá para experimentar marca, dá para experimentar UX, dá para experimentar design de interfaces. Então, eu acho que essa experimentação faz todo sentido. Acho que nenhum conhecimento é perdido, então toda essa experimentação você pode usar de alguma forma, né? Algum dia. E acho também que a questão do background que a gente falou antes, né? Como chama mesmo? Da memória, Da memória gráfica. Da memória gráfica, das referências, Das né? referências. Acho que se você quiser começar na área, uma coisa legal é olhar as referências que já tem hoje, o que tá ganhando prêmio na área que você gosta, né? O que as pessoas estão fazendo. Pô, descobri que estão trabalhando com, sei lá, uma skin de games. A galera tá vendendo isso, tá dando dinheiro. Então, peraí, deixa eu pesquisar essa empresa que tá vendendo essa skin, como que ela faz para fazer isso, qual que é o método que ela vende, como é que ela constrói. Então, acho que é isso. A gente falou do design ser curioso, né?
E eu acho que essa curiosidade tem que ser inata ali, dele estar sempre olhando para tudo. E Rico, você falou, você está há muitos anos na área, muita experiência, você é um designer educador. Uhum. Quais são as ferramentas, as maneiras de você educar, que você usa para propagar esse seu conhecimento? Olha, aulas presenciais que eu dei com muita frequência, coordenei cursos, enfim, dei aulas em várias instituições, oficinas que eu gosto muito de dar também, workshops pontuais, né? E durante a pandemia ficou um formato um pouco mais híbrido, porque eu misturava o presencial com o virtual, né? E foi um período em que eu já entrei quando começou a pandemia, eu já havia gravado um curso online. Então, houve durante a pandemia mais 2 cursos gravados e eu acho que essa é uma ferramenta incrível também, que é você ter é mais frio, né? Você tem aquela sensação de que tem um aquário entre nós, né? Mas, de qualquer forma, pode ser muito interessante também. Eu acho que tem a questão também do... Eu falei agora há pouco dessa nova geração e tudo mais, mas eu acho que a gente tem várias gerações transitando ao mesmo tempo nesse momento, querendo aprender e tudo mais. A gente trabalha muito no Senac por projetos. Eu acho isso muito interessante. O nosso curso hoje, ele tem 22... É como se fossem disciplinas, são unidades curriculares que a gente chama. E cada uma dessas tem um entregável que vai para o portfólio. Então, se esse aluno se aplicar, se ele organizar, se ele fizer tudo bem feito, ele sai com 22 projetos dentro de um portfólio, que a gente sabe que é um portfólio bacana já, né? Opa! Um outro aspecto da educação em design, a gente tem falado muito sobre a tecnologia, o uso de máquina e tudo mais, né? O computador, o óculos de realidade virtual. Mas a gente tem um aluno que ele quer o manual ainda. Ele quer fazer, sabe? Tanto que a gente tem turmas, por exemplo, que pedem para sair. Ah, mentira, vamos sair aqui do computador um pouco. Sair da tela, a gente quer ir pro manual. Aí quando vai pro manual, tem um ou outro da turma que reclama. Não, mas por que me tirou do computador e tal? Inclusive, teve uma professora nossa que postou esses dias, eu achei incrível a ideia dela. Ela estava dando aula de produção e design para animação. E aí, para os alunos entenderem como que funciona o boneco, mexer e tudo mais, ela fez eles fazerem em massinha primeiro, e aí depois que ela fez em massinha, ele levou pro computador e animou isso dentro do computador. Eu achei bem interessante. E aí eu acho que essa dinâmica, né, de não ser só o manual, mas também não ser só o digital, ela é importante na questão da aprendizagem. Eu posso dar aula de algo digital, mas fazer isso escrevendo, pedir para meus alunos recortarem, tudo mais, para eles terem ideias, como eu posso fazer o oposto também, né? Então, acho que é importante isso. Eu dei uma série de workshops que eu ainda dou, que eu batizei de oficinas de design analógico. Eu não tenho nada contra o digital, mas eu acho que quando você está lidando com o analógico, você está lidando, de novo, a questão do limite, né? Você está lidando com elementos que no digital você não lida. O digital é muito imaterial, né? E você lidar com o físico, né, é importante. Eu acho que essa é uma grande saída do design. Eu acho que o design, de certa forma, do ponto de vista tecnológico, da possibilidade de reprodução, impressão, etc. e tal, desenvolveu muito, não só no fazer, mas também na produção, né? E isso deu espaço para uma criação, sei lá, desde o fanzine, que é uma coisa mais manual do mundo, né, até você ter um trabalho em que você tenha as próprias capas de disco, de livro, tudo isso se transformaram, porque o digital, ele tem... Quando você está no digital, você está exposto à animação, você está exposto à música, você tem que abrir o leque de percepção do que você faz, né? E eu acho que o manual falta, às vezes, um pouco o cheiro do papel. E era engraçado que tinham alunos que abriam o laptop, né? E recortava em cima, dava uma tesoura e dizia assim, ó, teu mouse está aqui. E aí eles começavam a recortar a coisa em cima do... Eles não conseguiam
fechar o computador, entendeu? Era uma coisa incrível, entendeu? Parece que vai desligar do mundo. Exatamente. Fica segurando o laptop, fica aí, não sabe? Deixa eu pôr minha mão aqui para eu estar conectado. Pois é, mas é uma experiência importante para a criação, é como você está falando, né? Totalmente, é importante. O cheiro, o material. Mas isso do tangível que você falou, pensar antes de fazer, porque não dá para dar o Command U. Exatamente. É isso Aí da que linguagem entra- publicitária, de arte, Command U é para você voltar, tá bom? Aí que entra o planejamento. Quer dizer, você tem que planejar bem o teu erro, né? Você tem que planejar bem a possibilidade de fazer alguma coisa errada. Sim. Porque aquilo pode trazer algum retorno, né? Certamente traz, quase sempre. E isso vai de pequenas coisas a grandes coisas, né? Eu lembro de estar dando aula de layout e tal, e o aluno não conseguia entender porque dentro de um cartão de visita ele não poderia usar uma fonte, uma tipografia tamanho 48. Ele não entendia. Aí, beleza, então tá bom. Vamos aqui recortar um cartão de visita do tamanho 9x5, 8x4. Escreve aqui, vamos fazer na mão. Depois você leva. Ah, professor, agora eu entendi. Então, cara, são inteligências que, para a pessoa que nasceu no digital, né, ela às vezes passa desapercebida. Falta. E é isso que você falou, achei muito legal. Falta o cheiro do papel. Falta o cheiro do papel. Bom, a gente está falando muito de criatividade, mas vou puxar um pouquinho aqui para a gestão, para liderança. E formação para você trabalhar com liderança dentro dessa área? Que formação é essa? Ah, eu acho muito interessante a gente pensar nessas soft skills. A gente tem falado bastante, assim. Eu acho que a liderança em design, por ser uma liderança criativa, ela acaba saindo um pouco do convencional nesse sentido. Eu não posso colocar um monte de etapas, não posso fazer um Kanban e dar lá para você desenvolver algo criativo. Você precisa ter seu tempo, você precisa fazer sua pesquisa, né? Você tem seus momentos, seu ócio criativo, a gente comentou nos bastidores aí do ócio criativo. Enfim, então eu acho que a liderança dentro da área de design, ela parte desse princípio, de entender as nuances, de entender que cada profissional é único, insubstituível e como é que ela precisa trazer, agregar a qualidade dessa pessoa para o grupo, né? Eu entendo que é uma liderança muito mais colaborativa do que uma liderança top-down. E também entendo que equipes híbridas no sentido de pessoas diferentes, acho que híbridas não é a palavra, diversas, ela é muito interessante, porque é isso, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer coisas para pessoas diferentes. Se eu tiver uma pessoa na minha equipe que tem aquela dor, que passa por aquilo, vai ser muito mais abrangente a minha solução, né? Então, a pessoa que gere uma equipe de design, uma equipe na área de design, ela tem que ter esse olhar de diversidade, esse olhar de acolhimento, esse olhar de são talentos e eu preciso desenvolver esses talentos na minha equipe e dar espaço para que eles floresçam aqui. Tá vendo? Você que trabalha com liderança, seja um chefe legal. Eu acho que mais do que um processo de liderança, é um processo de gestão. Né? Gestão, né? De saber ali... No fim, sempre é gerir pessoas. De saber equilibrar, enfim, botar as pessoas... Isso daí que você... Só pegando aqui, você falou é muito importante. É empatia, né? De você se preocupar em entender a dor dos outros. Eu sigo muitas pessoas PCDs, né, nas redes sociais, e um dia desse me atentei a um negócio de design, tem a ver com design, que são aquelas embalagens de queijo, sabe? Que são dificílimas para abrir. Às vezes vem que é plástico em cima, e vocês já repararam naquilo? E aí uma menina estava reclamando que ela é PCD, ela não tem um braço. Ela falou, vocês não sabem o quão difícil é abrir isso. Eu falei, caramba, é verdade. É bonito, esteticamente é lindo, você consegue ver o produto, a coloração, não sei o quê, a validade, se tá embolorado ou se não tá, mas tipo, não consegue abrir. Não é fácil para todo mundo. Então, eu acho que resumindo tudo que vocês falaram aí, então o bom design é que ele consegue entender todo esse espectro de ser funcional, ser acessível, ser bonito, ser atraente, mostrar o produto. Difícil, hein? E a gente fala que, você falou da empatia, né? A gente diz que o pensamento sistêmico do design, ele ultrapassa a empatia. Porque muitas vezes ele vai oferecer o que o outro nem sabe que quer. É verdade. Né? Muito bem. Tem um momento
ótimo, que a gente adora, e ele chegou, que é quando a gente recebe perguntas dos nossos alunos aí pelas dezenas de unidades do Senac. Oba! Hora do quadro Quer Saber? Que dessa vez desembarca lá no Senac Nações Unidas. E quem chega primeiro é a Gabriela Ribeiro Soares, estudante do ensino médio técnico em multimídia. E aí, Gabi, bora fazer sua pergunta pro Rico. Olá, meu nome é Gabriela e eu faço ensino médio técnico integrado em multimídia no Senac Nações Unidas. E quais dicas você pode dar para quem está começando e precisa criar um portfólio do zero? E como captar os primeiros clientes? Eu acho que portfólio é uma coisa que não larga do teu pé. Vai te acompanhar a vida inteira. E é um ser vivo. Então, ele deve ser uma forma de traduzir um pouco o que você faz, as suas aptidões, o que você tem interesse. É muito complicado assim, você fazer um portfólio para trabalhar num banco se você quer ser videomaker. Então, você tem que... É uma questão assim, muito da identidade. Então, o portfólio ele depende do outro. Eu acho que é fundamental mostrar, porque as dúvidas... elas são compartilhadas, né? Você tem um olhar do que um faz, o que o outro faz, então isso é um processo importante. Eu acho que a gente produz coisas para o portfólio. Quem não tem tanta coisa feita, faça, né? O portfólio ele tem que mostrar suas aptidões, não necessariamente trabalhos concretos. Se você não tem trabalho concreto, você invente um trabalho e mostra e coloca no teu portfólio. No portfólio. Né? E se for um trabalho concreto, é melhor, mas isso você vai... Não dá para você começar uma carreira querendo fazer trabalho concreto, senão, sabe, fica uma coisa impossível. Então, acho que tem que inventar essas coisas. E eu acho que os portfólios, você que está na área de multimídia, você deve ver com muita amizade, né, a possibilidade do digital, né? Então, o portfólio digital ele é editável, você consegue transformar coisas, ele está sempre... Ele é sempre móvel, né? Ao passo que o impresso não. O impresso é uma coisa mais fixa, né? Mas é aquilo mesmo, você tem que mandar uma página, tem que reimprimir, botar, encadernar, enfim. Mas eu acho que o impresso ele é importante exatamente para trazer essa fisicalidade. Ele não precisa ser um portfólio, ele pode ser uma peça de promoção. Ele pode ser alguma coisa que mostra a tua capacidade criativa. Pode ser seu Instagram, às vezes. Mas um Instagram em papel, um Instagram Sim. que seja uma coisa... Eu tinha um promo que eu fiz uma vez que era uma caixa de fósforo. Aí você puxava a caixa de fósforo e pulava umas coisas de dentro. Nunca fez aquele projeto para mim, entendeu? Mas era uma coisa que causava uma surpresa de quem via e eu podia botar uns trabalhos ali, por mais que o portfólio ele fosse digital. Então, eu acho que construir um portfólio é um trabalho criativo. Acho que as pessoas têm que fazer. Não é só botar um monte de coisa ali. Eu acho que tem que saber editar, ver o que você quer contar, ver onde é que você quer ir e ter paciência, porque vai pegar no teu pé e não vai largar. E uma dica importante também para quem quer montar portfólio, que não tem ainda, pega coisas que você gosta, né? Eu tive uma aluna que ela amava pet, amava bichinhos e tudo mais, e ela também tinha um dom natural, ela gostava de tirar fotos. Então ela montou um monte de coisas, um monte de peças, juntando as fotos com a história dos bichinhos, pensando em pet shop, pensando isso, pensando naquilo, pensando naquilo. Ela fez como se fossem vários clientes diferentes, né? E aí ela consegue agregar isso ao portfólio dela. Então buscar aquilo que te incomoda ou aquilo que você gosta e dar solução para aquilo. E além do mais, você não precisa mostrar só trabalhos feitos. Você pode mostrar o trabalho em processo, né? Que caminho criativo você fez para aquilo acontecer, entendeu? Eu acho que são coisas que acabam para quem vai ver o portfólio, entende mais de você do que você chegar só com peças prontas, entendeu? Então, acho que é importante incorporar isso também. Muito bom. Olha só, será que cabe mais uma pergunta dos nossos alunos? É óbvio que cabe. Afinal, eles são os verdadeiros protagonistas. A razão disso tudo existir, não é verdade? Então, ainda pelo quadro Quer Saber, a gente segue no Senac de Santo Amaro. E quem pergunta agora é a Cecília Lopes Fiel Fornazieri, que faz graduação, bacharelado em design no Centro Universitário Senac Santo Amaro. Atenção, Thiago, essa daí é para você.
eu sou a Cecília, eu faço bacharelado em design aqui no Centro Universitário Senac Santo Amaro. E eu queria saber como cobrar por um projeto. Quais são os critérios que eu preciso saber para fazer um cálculo justo do meu trabalho? Essa é uma ótima pergunta, né? A questão do quanto cobrar, né? Eu diria assim, se eu estou num começo de carreira, né? Eu preciso ter o meu portfólio. É muito importante que eu tenha clientes para ter um portfólio. Preciso mostrar meu trabalho, então eu vou aprender trabalhando também. Eu acho que daí você pode usar um preço mais baixo, né? Entender a média de mercado e usar um pouco abaixo aí no seu preço. Se eu já estou um pouco mais no mercado, um pouco mais de tempo, se eu já tenho know-how, se eu já tenho clientes, eu posso trabalhar um preço um pouco mais alto. Mas é lógico que como que eu calculo esse preço? Eu tenho que olhar para os meus custos, né? O quanto que eu estou pagando aqui para estar nesse momento, para estar nesse lugar, nessa máquina, nesse equipamento, o quanto eu tenho de investimento aqui. Pensar também na minha remuneração, então, eu pago o aluguel de 2.000, eu fiz um investimento que eu tô pagando uma parcela de mais 1.000 e não sei o que lá, então no mês eu tenho que fechar 3.000. Não, você tem que ter um salário também, né? Eu vejo muitos alunos que eles calculam o quanto eles têm que pagar, pagando os boletos tá tudo bem. Não é só pagar o boleto, você precisa também ter a sua remuneração, porque chega no final do mês, você só pagou o boleto, você não tem mais nada, assim, você não tem como reinvestir, também não é legal. Então, eu olharia por esse caminho, assim, de o quanto eu estou gastando, o quanto eu preciso, qual é a média de mercado, o quanto se paga por isso, que momento que eu estou da minha carreira, né? E aí faria uma equação com isso. Mas acho que o Rico também pode falar sobre isso, que ele está no mercado há mais tempo. Não existe uma calculadora que nem em outras áreas, hora homem, não sei. Não existe uma calculadora? Criem, por favor. Eu dava aula disso, da fórmula para calcular o preço. Olha lá. Existe a fórmula, gente, mas a fórmula ela é subjetiva. Você vai colocar ali o valor agregado do seu produto, o que não é tangível, não dá para eu calcular esse valor agregado, né? Então não é uma coisa tão simples assim. Bom, então vou agradecer aqui o Senac Nações Unidas e o Centro Universitário Senac Santo Amaro aí, pelos alunos que participaram e participem, mandem perguntas. É muito bom ter vocês sempre com a gente. Então, e temos mais questões aqui. Eu queria saber qual que é a diferença entre serviço e produto dentro do design, hein? A gente considera produto que é tangível, que eu consigo tocar. Então, uma caneca, uma cadeira, um livro e tudo mais. Isso a gente considera produto. Serviço, a gente considera coisas que são intangíveis, como, por exemplo, um aplicativo, uma experiência, né? Mas hoje em dia a gente tem a questão de olhar para as coisas de forma mais híbrida, né? Não dá para eu falar só de serviços digitais ou só de serviços analógicos físicos. A gente está vivendo um ambiente muito híbrido, né? A gente tem a divulgação via rede social ou a divulgação no outdoor. Então eu já estou misturando duas ali, né? Rede social seria um serviço, o outdoor seria algo físico. E aí a gente compra no aplicativo, mas recebe em casa, então tem o transporte. Enfim, acho que a diferença é essa. O produto a gente toca, o serviço seria a experiência, seria algo intangível, né? Sim. Mas hoje em dia a gente está vivendo isso de forma muito atrelada e muito misturada, né? É o digital que a gente ouviu falar lá em 2018, a gente está vivendo esse digital. Eu acredito que a gente está vivendo hoje isso que eles falaram lá, então isso é muito real, isso é muito rotineiro, né? Você está falando então que essa fronteira está se dissolvendo, mas ainda tem particularidades, desafios particulares de cada uma dessas segmentações. Tem desafios particulares. Por exemplo, o design de serviço, esse termo, né, o UX design, ele nasceu quando um executivo da Apple foi comprar o Macintosh na época, que era um negócio grande, tal coisa. Ele foi até a loja para comprar. Chegou lá, ele comprou, não cabia no carro, ele não conseguia levar embora, ele ficou com medo de derrubar e tal coisa. E ele falou assim, não dá para ser assim. A gente precisa pensar na experiência do consumidor. A experiência desde a compra, até a utilização, até o reuso, que a gente nem usa o descarte mais. Até o reuso, o caminho que eu vou dar para isso. Pensando numa economia cíclica. Então, você vê, a gente está falando de um produto, de um computador. Mas nasceu o serviço a partir dali, nasceu a experiência a partir dali, né? E cada vez mais hoje a gente consome serviços, cada vez mais a gente gasta a nossa grana com serviços.
Ah, eu vou viajar, então é o serviço do hotel, é o serviço de deslocamento, é o serviço de Uber. Então a gente tem muito serviço que está amparado em aplicativos, em gadgets, em meios digitais e estão fornecendo experiências para o cliente. Eu não sei se eu expliquei, se eu compliquei. Não, Não, explicou. mas eu acho que é Explicou? bom. Não. Não, você colocou a gente diante do desafio complexo que é trabalhar dentro desse ambiente agora, que tá ali, ó, transitando. E é isso que a gente tem, e todo mundo tem que pensar junto. Exatamente. Acho assim. Rico, complexo também. Eu queria entender a complexidade do seu processo criativo para criar capa de discos, livros, revistas e por aí vai. E começa com o quê, então? Com discos. Vamos começar com discos. Disco, né? Temos até na tela, olha lá. Olha, gente, não é qualquer um que faz uma capa do David Bowie, né, gente? O disco, o LP, né? O vinil, né? Era um espaço muito bom do ponto de vista criativo, né? Porque você comprava música e comprava o visual também. A capa do Sgt. Peppers você compra pela capa, pela música, pela aura, por quê, né? Então, essa fantasia que estava embutida na capa do disco, né? Essa sedução, ela foi esmaecendo. O CD ficou uma coisa menorzinha, aí surgiu a video music, né? E os videoclipes. Então, muitas vezes, as capas já eram frames dos vídeos, né? E a coisa foi minguando, né? E eu acho que cada vez mais, agora é uma abstração, né? Você tem não é nem mais MP3, agora é Instagram, né? Você plataforma de música, né? Mas no seu caso, você discutia com os músicos? Você discutia com quem essa capa? Para quem você apresentava? Olha, como é que é? Miles Davis, Muitas Gilberto vezes, Gil, né? tem uma galera ruim aí. A capa do Miles foi engraçada. Eu fui diretor de arte da CBS Discos em Nova York durante um bom tempo, né, quando eu mudei para lá. E um belo dia chegou essa capa que era assim um abacaxi, porque ninguém conseguia resolver. Era um autorretrato do Miles. E alguém tinha que fazer fazer alguma capa em cima. E não dava muito certo e tal. E eu acabei encontrando uma solução, né, que foi uma solução com a tipografia feita à mão também, escrita e tal. E que ele curtiu. Ele falou assim, pronto, a capa está pronta, né? Só que aí, de novo, processo de aprovação. Entrou no processo de aprovação dentro da gravadora, né? A capa, o Miles era o último disco de carreira dele na Colômbia, e ele assinou com a Warner, e lançou um disco na Warner, que era um outro autorretrato que ele vendeu para a Warner. Então, esse disco ele foi feito, mas não foi lançado. Pô, são coisas que acontecem. Sobrou uma boa história. é uma ótima história, inclusive. Olha só. Qual que é a próxima? Passamos por David Bowie, agora mais David. O Gil, por exemplo. O Gil era um disco dele desse tipo unplugged, né? Foi feito... Eu, na época, estava em Londres, estudando no Royal College, e aí eu estava muito interessado em ilustração tridimensional, usando fotografia, essa coisa toda. E era um disco acústico dele, que foi lançado pela Warner Internacional, né, em Paris. E aí eu recortei um violão, fiz uma caixinha, um banquinho, uma coisa de música só, banquinho e violão, não sei o quê. Fotografei e voltei para minha mesa de trabalho e vi que o que sobrou daquela capa que eu tinha feito era esse violão, né, colado na parede. E eu falei, puxa, é muito melhor do que o que eu fiz até agora. E aí eu resolvi botar os fósforos, né, e acender o fósforo. Então, eu fiz a capa e a contracapa dessa forma. Foi uma coisa de novo, o acaso, ele existe para a gente usar, né? Mas é criatividade. Isso era a sobra. Eu botei lá de teimoso. Eu pendurei o resto do violão em frente da minha mesa e fui lá, fiz a capa, não sei o quê. Daí uma hora eu tô olhando assim, puxa vida. Tá bacana aquilo ali, né? Tá bacana aquilo ali. Mas olha a referência, a noção de estética, de layout. Ele viu no centro, ele pensou alinhado à esquerda, alinhado à direita, o tipo de fonte. Sem serifa, que tem isso também, né? Com serifa, sem serifa. Tudo meio feito à mão também, né? Porque eu acho que a música, e sobretudo um disco acústico, ele tem uma característica muito manual, né? Então, eu acho que é interessante você ter esse tipo de abordagem também. Eu adoro as histórias por trás das criações. Esse daí
Isso aí foi uma capa de um disco do David Bowie, feita para RCA americana, no Rio, aliás. E eu tinha tudo, menos tempo, e menos grana, e menos imagem. Eu tinha um slider, que era pequenininho dele, né, de uma foto, né, e uma demanda de fazer a capa. Então, eu acabei cortando em duas. É um slide em que a parte de cima virou a capa da frente e a parte de baixo virou a parte de trás da capa. E toda a tipografia feita à mão e tal. Era uma coletânea. Que demais. Demais. Vamos pro próximo. Livro, né? Livro você fez muitas capas, até mais do que disco, né? Isso aí foi uma série de livros que eu fiz com uma editora de viagem nos Estados Unidos, a Fodor's Books, e eles eram livros de dicas para as pessoas viajarem com pouca grana, né? E pela Universidade de Berkeley, que é uma universidade assim, bem progressista e tal. E eu sempre viajei, adorei viajar, adoro viajar, e eu sou um acumulador nato. Então, eu vou juntando ticket, etiqueta, entrada de metrô, tudo eu vou juntando aquele negócio todo. Aí eu vi uma oportunidade de usar isso nas capas, né? E porque eu acho que segura a viagem, na verdade, é a lembrança que você carrega dela, né? Sim. Então, eu falei, vou trabalhar em cima da memória para fazer essas capas. E aí fiz uma série. Tinha México, Los Angeles, Paris, Londres, enfim, foi uma série bem extensa. E tem um dado interessante também, que é a lombada do livro, né? Porque a lombada, muitas vezes a pessoa não presta atenção na lombada. E na livraria, o que vende o livro é a lombada. Porque você tem que ter um do lado do outro, você tem que ter a lombada, que é o que vende o livro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, enfim, acabei aprendendo fazendo mesmo. Né? Eu compro o livro pela capa. É mesmo? Compro. Claro, tem Agora um eu vou comprar pela lombada. É pela lombada. Não, mas eu acho que eu gosto do objeto livro, sabe? Mas que atire uma pedra quem não comprou um produto pela embalagem. Quem um livro pela nunca, capa, não é? Não é mesmo? É um pouco da... Eu não sei como é que eu vou descrever isso. Talvez não seja a alma do livro, mas é bem importante. Mas né? você tem o Lusíadas, se você quiser uma versão, uma tradução de fulano de tal, do Cervantes, você vai na internet e baixa, né? Então, eu acho que acho que a tecnologia mudou completamente a relação de uso. Eu acho que o prazer do objeto, ele se transforma muito no resultado gráfico que a coisa tem. Então, o livro ele vira um objeto, ele deixa só de ser o texto, o conteúdo, ele passa a ser um objeto gráfico. Mas será que a gente... Tanta tecnologia, eu acho que dá para emendar aí, mas tanta tecnologia está subindo o sarrafo. E se for um design muito bonito, se for muito legal, eu compro o vinil, eu compro o livro. Sim. Não importa se eu tenho digitalmente ou não. Eu tenho livros que eu tenho digital no Kindle e tenho livros que eu tenho no Kindle e físico. Eu também, eu sou suspeito, né? Mas eu também eu vou muito pelo objeto. O objeto, livro, eu acho que é muito legal. E é uma coisa que, de certa forma, liberou um pouco. A tecnologia acabou liberando um pouco e trazendo de volta o prazer pelo analógico, né? Então, acho que a gente vê nas capas, porque é o tátil, né? É o material, é o cheiro, né? É o peso, né? Bom, faltou você falar de revista, né? Você falou de livro, de... A revista eu adoro fazer. Revista, eu trabalhei muito para revistas, trabalho ainda, mas tinha um período em que eu... por exemplo, a Time. A Time era uma revista... A Time era uma revista que eu colaborava quando eu morava em Nova York com uma certa regularidade, e a Newsweek também, que talvez tenha até uma imagem dela aí. E eram duas revistas assim, mundiais, né? Quer dizer, revistas que têm... O que é interessante nessas revistas é que elas têm 4 edições, né? Tem a edição local, a edição latino-americana, a edição europeia e a edição asiática, que saem toda semana, né? Nem sempre são os mesmos temas. Às vezes o tema que sai numa não sai na outra, né? Essa aqui, por exemplo, foi só para Latinoamérica. E então a produção é uma produção industrial. A indústria cultural se traduz assim, né? Eles produzem, sei lá, tipo 30 capas por semana. Entendeu? Nossa, é uma loucura você pensar isso, né? Porque você quer ficar numa capa um mês, mas você tem que fazer 5 por semana. Não, e você recebe o briefing na terça e na sexta tem que estar indo imprimir, entendeu?
Então é uma coisa, às vezes você tem um pouco mais de tempo, mas às vezes você não tem tempo nenhum para fazer. E na Newsweek em particular era muito legal porque como eu trabalhava como diretor de arte, design, ilustrador e tal, muitas vezes eu fazia eu brincava assim, pô, o cara me chamou é porque ele tem um ponto de interrogação em frente dele na mesa, né? E está precisando de uma solução. Então eu sempre me senti muito livre para dar uma solução que eu achava mais adequada. Às vezes algumas foram dadas por fax, por telefone, entendeu? Que legal. É. Muito bom ver um designer trabalhando. E os trabalhos aí. Agora, a tecnologia muda tudo, né? Você deve ter acompanhado muitas transições. E muitas possibilidades novas estão aparecendo agora, né? Essa tecnologia traz possibilidades novas para o design, não traz? Sim, eu acho que tem muita gente preocupada, né? Por exemplo, com a substituição. Agora a gente tem inteligência artificial dentro do software de edição. Então eu não preciso mais de tantas pessoas editando. Eu tenho menos pessoas ali para fazer esse trabalho e tal. Só que a minha perspectiva, como é o posicionamento da área no Senac, é olhar para essas tecnologias como oportunidades. Por exemplo, a gente tem o óculos de realidade virtual agora. Tá, beleza, mas a gente precisa construir um cenário dentro desse óculos, né? A pessoa vai colocar o óculos, ela precisa de um cenário, ela precisa de um espaço. Então, eu enxergo essas novas tecnologias como oportunidades, assim. Eu acho que não vai faltar trabalho para design. Cada vez mais essas tecnologias vão demandar de visual, de cenário, vão demandar de, por exemplo, utilização, né? Interface, enfim, tem várias questões aí que vão utilizar isso, né? E falando de processo criativo, por exemplo, né? A gente está falando do físico e do digital, do que vira produto ou do que fica na tela. Cara, eu acho que hoje a gente está vivendo isso. A gente aqui ainda tem um apego com as coisas físicas. Se a gente tem no digital, a gente quer ter no físico também. Eu fico imaginando como que vai ser daqui a 10 anos. Nossa, eu não sabe? sei. Que essa nova geração... Eu falo da nova geração, né? Como se ela não tivesse aí. Já faz bobear, tem mais de 2 gerações novas. Mas, enfim, como é que vai ser? Será que eles vão ter esse apego? Ou será que vai ser o contrário, né? Eles vão ter algo aqui físico. Não, eu quero levar isso aqui para dentro do meu jogo. E aí, transforma isso no digital. Eu sempre fico pensando nisso, Nossa, sabe? que legal. E eu fico pensando que não vai faltar trabalho. Não vai faltar Não trabalho. vai faltar nunca trabalho, não vai. E falando em trabalho, Rico, como é que você fez essa sua trajetória, essa reinvenção do analógico para o digital? Porque você também vive no analógico, mas como que foi esse seu contato com... Porque você sempre tem que estar se reinventando. Eu para mim, eu encarei o digital quando surgiu, porque eu peguei bem essa virada, né? Do analógico para o digital, surgindo os computadores, os Macs, que eram caixinhas de sapato e tal, né? E outros sistemas que eram enormes, que eu tinha até medo de entrar na sala. Então eu sempre tratei assim com uma certa, não digo desprezo ou familiaridade, mas eu sempre tratei o digital como mais uma ferramenta. Ao invés de um inimigo, né? E uma coisa que era uma ferramenta que eu poderia usar para fazer os mesmos procedimentos, de trabalhar. Então eu sempre trabalhei num ambiente híbrido. Eu sempre tive uma coisa que está no digital. Eu fazia as coisas no digital tentando não parecer que era tão computador, porque o software, às vezes, ele é tão determinante assim do que faz, que não é o cachorro que abana o rabo, é o rabo que abana o cachorro. E é preciso você também fazer uma... É preciso a gente estar no mundo, né? Eu ia falar se adequar, mas eu acho que é viver o mundo presente, né? Viver o que está acontecendo. E cada um da sua maneira, né? Né? Que ele falou, ele não quer ter o digital tão presente no dele, mas ele usa o digital, mas ele continua com a linguagem dele, que vem do analógico, que é uma linguagem. Claro. A uma gente tem estética. uma fala no design que eu acho muito bacana, eu ouvi esses dias, que o design ele não projeta o passado, ele só consegue projetar o futuro. Isso posto, a tecnologia é ferramenta, mas eu tenho que olhar para as pessoas. Então, se eu vou trabalhar para as pessoas, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar renovando, eu vou continuar usando todas as ferramentas novas, mas para as pessoas. Nossa, falamos de tantas coisas aqui.
Demos tantas dicas, mas faltam vocês. Ainda falta vocês darem dicas para quem está começando. Quais são as principais dicas para os profissionais em início de carreira que estão aprendendo a lidar com tudo isso ainda? Com as pressões, com as aprovações, e com a criatividade, com a musa inspiradora. Quais são as dicas? Eu acho que fazer o que você gosta é um privilégio. Aproveitem, né? E eu acho que aí é uma questão de você... curiosidade, que eu já falei, determinância, né? Você tem que ter... Costuma-se dizer em Nova York que você tem que ter uma combinação para entrar no mercado de 3 coisas, que é talento, perseverança e sorte, né? E que o equilíbrio das 3 coisas é que faz com que você, se faltar uma delas, você pode ter perseverança e talento, mas não ter sorte, não saber aproveitar a oportunidade. Você pode ter oportunidade e talento, né? Mas não ser uma pessoa que tenha tanta gana de trabalhar. E por aí vai. Então, eu acho que isso é uma coisa, sempre tentar buscar o equilíbrio entre esses 3 elementos, assim, oportunidades, perseverança e o talento que eu acho que tem que ter, que se constrói também, né? Sim. É uma dica boa, mas eu acho que aproveita esse momento, sabe? O começo de carreira. A gente falou do erro aqui, mas às vezes o erro é um acerto, né? Às vezes se permita testar outras coisas. Tem uma designer que ela é inglesa e ela ganhou prêmio agora e tal. Ela veio aqui pro Brasil, foi numa palestra dela. O processo criativo dela foi durante a pandemia e tal coisa. Ela colocou um refratário, assim, de vidro. E aí tava cheio d'água. E aí ela pingou umas gotas, assim, de gasolina. Ela achou que a cor ficou legal. E disso ela pirou ali, tirou algumas fotos, levou pro computador. Colocou isso dentro de uma marca, fez uma tipografia. E isso virou muito que um processo criativo dela, assim, um outro dia ela viu que o chá dela tinha estragado na varanda. Mas ela achou a cor linda. E ela aproveitou isso. Então, assim, aproveita das coisas, sabe? Aproveita do seu dia a dia, aproveita do que você tá vendo, busca referência, valoriza seu erro. Eu errei sim, mas erra bonito, né? Eu errei, agora eu errei. A próxima vez eu vou errar mais bonito ainda. E aí você vai valorizando esse seu erro até seu trabalho ficar mais redondinho, mais primoroso. Corre atrás de cursos, se especializa, lê. Procura gente nova, procura quem tá acontecendo, procura o que tá rolando no mercado. E procura o mercado, estágio. Fundamental você entrar e ver um pouco a vida como ela é. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a escola tem que abrir essa ponte e eu acho que isso é uma coisa fundamental para o aprendizado de qualquer pessoa. Você lidar com os pares e lidar com o fazer, né? Então, isso é uma oportunidade. E sabendo que a escola é um privilégio, porque ainda é um lugar muito de experimentação. O lugar de experimentação na vida profissional, você tem que ser meio corajoso, eu sou. Mas dificilmente as pessoas, quer dizer, tem pessoas que não experimentam tanto profissionalmente. E eu acho que o espaço, saindo da faculdade, né, ou começando a entrar no mercado, a experimentação, eu acho que é também um brinde. Aproveitem. Total. Falando em experimentação, se fala muito em meio ambiente. E você está aí há bastante tempo. Como é que foi sua experiência com design mais ecológico? Olha, a cadeia produtiva do design gráfico é muito menor do que a do design de produto, onde a gente está mais exposta enfim, aos processos de fabricação, etc. e tal. Então, eu tive algumas experiências em reutilização de materiais que eu já havia feito para outros materiais. Então, capas de livros que eu pedia para fazer mais cópias e imprimir uma em cima da outra e tal, e usava aquilo depois como material promocional. Então, tinha uma série de coisas que eu fazia a partir do reuso do meu próprio trabalho, né? E que eu acho que, como eu também reutilizo muito coisas de terceiros, né, na colagem, eu acho que isso acabou gerando um pouco uma abordagem da minha identidade. Então, eu reciclo, né? Eu acho que reciclar é a palavra-chave. Uma ocasião eu fui chamado para fazer a curadoria de uma exposição na Bienal de Design em Curitiba e o tema era um curso de cartazes, né? A Adélia Borges era a pessoa que estava coordenando e ela nos convidou. E eu fiz com o André Stolarski e o tema era sustentabilidade, né?
A gente viu, puxa, a sustentabilidade dentro de um evento de uma Bienal de Design, ela vai acontecer no gráfico muito mais enquanto ferramenta de comunicação. Então, vamos fazer um concurso de cartazes. E o tema é sustentabilidade, e eu com isso. Então, a gente lançou essa dúvida e foi muito legal, porque foram uma série de oficinas e pessoas, alunos, alguns profissionais, né? Foi um mix fantástico e foi um espaço muito grande de reflexão. Então, a gente acabou usando assim, o espaço da sustentabilidade dentro de uma Bienal, cujo tema é a sustentabilidade, para aproveitar o design gráfico como ferramenta de reflexão. Totalmente, e foi um gatilho, né? Total, né? Muito legal. Eu acho que tá aí a criatividade. E falando em criatividade, temos sempre algo para instigar mais ainda a criatividade dos nossos convidados. E hoje o livro é o Processo de Criação em Design Gráfico. Pandemonium, do Leopoldo Leal. Lindamente, um livro belo. Olha só. gente. Vocês conhecem o Leopoldo? Leopoldo, por sinal, foi nosso aluno no Senac. Depois ele foi nosso professor e Olha. tudo mais. Esse livro, inclusive, é a tese de doutorado dele, né? Que participou do Prêmio do Museu da Casa Brasileira. A gente tem parceria. E aí a gente pegou isso, levou para a editora Senac resolveu publicar isso como livro. Tá muito bacana. Gente. Olha legal, que muito lindo. legal. Obrigado, valeu. Imagina, a gente cumprindo aqui nossa obrigação de propagar o educatenimento, como sempre falamos, todos os livros da editora Senac, se você entrar no site editorasenacsp.com.br e digitar o código que está aqui embaixo, se você está no YouTube, ou se por um acaso você estiver assistindo no Spotify, eu vou te dar o cupom, tá bom? É Podcast Senac. Você digitou isso, você não vai ganhar 5%, nem 10%, nem 20% de Nem desconto. 30%. Serão 55% de desconto na compra desse livro. Aqui, o Senac, a gente quer que você consuma livros. Então, com a senha Podcast Senac, lá no site editorasenacsp.com.br, você tem 55% de desconto. E aqui é desconto o ano inteiro, não é apenas em outubro. Olha, deixa eu falar Obrigado, pra editora vocês. Senac. Vocês estão aí, né? Quebra de olho. Ainda bem que eles estão por aqui. Estarão sempre por aqui. Não se esqueça que o cupom de desconto também tá na descrição desse episódio, tá? Então você vai lá, corre. Não é por tempo limitado? Mais um motivo de você propagar esse vídeo. Você compartilha conhecimento, compartilha um desconto. Aí, papapá, grupo da família, da tia. Minhas tias adoram, vou mandar no grupo da tia. Que bom. Assim, é um agradecimento porque o papo foi muito legal. E foi ótimo ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Muito bom. Rico. Passa as redes sociais porque a gente quer te seguir. Tá. Rico Lins. Rico Lins. No Olha aí. Instagram, ou Rico Lins mais estúdio com S, né? STU. E o site é www.ricolins.com. Vejam. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por falar sobre esse tema, né? Sou suspeito para falar porque eu coordeno essa área dentro do Senac. Então, para mim é muito legal estar aqui. Muito legal estar aqui com o Rico, que é um parceiro grandíssimo nosso. Vocês também, esse olhar carinhoso, esse acolhimento, né? Muito obrigado pelo convite. Meu Instagram é Thiago J. Trindade. Fica à vontade para seguir, mas eu prefiro que você entre no portal do Senac. Rico, obrigado. Thiago, muito obrigado. a vocês. Didi, sempre uma honra estar aqui com você. Querido, Tá bom? juntos. Estamos juntos sempre, é isso aí. Propagando o educatenimento. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do programa. Você também pode aproveitar para sugerir algum tema, convidado que você gostaria de ver por aqui. Compartilhe o episódio, os cortes. Nós iremos lançar aqui no YouTube e nas redes vizinhas, com tudo que você viu aqui e que você verá aqui, estará aí, beleza? E aquele papo de sempre, se inscreva no canal do Senac São Paulo e ative o sininho para ser notificado quando saírem os novos episódios, tanto do nosso podcast Senac São Paulo, quanto do Senac para Empresas, que é apresentado pela queridíssima Carla Bigato. Salve, Carlinha! É isso aí. Obrigado a cada um de vocês que ficaram com a gente até agora. Nos vemos em breve no próximo podcast Senac São Paulo.